De volta com o Bandeirantes Acontece, a gente a cada 2 semanas conversa aqui com o Cid Torquato, que é presidente do Econ Libras, esteve à frente da Secretaria Municipal e do Estado, sempre ligado às necessidades das pessoas com deficiência. Oi Cid, como é que você tá? Tudo bem? Oi, Ronald, boa tarde, como vai? Tudo ótimo. Ô Cid, tô ficando chateado porque agora nós vamos nos despedir definitivamente das Olimpíadas, seja na versão das Olimpíadas que foram até a semana retrasada e dos Jogos Paralímpicos. Me vi outro dia de madrugada assistindo o futebol de 5. É uma coisa simplesmente espetacular e o reflexo de que é legal demais assistir é que a emissora aberta, que detém os direitos dos jogos, colocou como única competição a ser transmitida em TV aberta, né? O que é relevante isso ser colocado em TV aberta, mas há potencial para muito mais coisa relacionada à competição em si e perceber como o Brasil é relevante nesse segmento. E o que a gente pôde perceber ao longo das últimas semanas, desses jogos que terminam agora no fim de semana, é como as mulheres foram protagonistas nesse processo, né, Cid? Com certeza. Para o Brasil foi a Paralimpíada das Mulheres, eu acho. Quer dizer, teve um crescimento na participação feminina, além do número de mulheres participando, o número de mulheres que ganharam medalhas, né? Isso foi inédito, nunca tinha acontecido isso antes nesse volume, né? Com essa intensidade. Eu gostei muito porque, né, eu vejo essa onda, né, de feminismo, né, ou essa onda de valorização da mulher, né, isso tudo tem a ver com essa performance do Brasil, com essa performance feminina do Brasil. Zaidan. Cid Torquato, boa tarde, como vai? Fala, Zaidan, boa tarde. Boa tarde. Bom, você falava aqui na nossa última prosa que nos Jogos Paralímpicos o Brasil é uma potência. Isso também é demonstrado em outras competições mundiais, né, sul-americanos. E nós temos aí o Brasil já com 21 medalhas de ouro, 14 de prata, 26 de bronze. E além disso, ocupando neste momento a 7ª posição, considerando aí medalhas de ouro, que é o primeiro critério, né? Ou seja, e provavelmente já batendo o recorde, sendo a melhor participação brasileira nos Jogos Paralímpicos. Está mais do que demonstrado que aquilo que você falou, confirmadíssimo mais uma vez, o Brasil é uma potência nos Jogos Paralímpicos. Como manter isso e como, não pelos resultados esportivos em si, não, mas por tudo que isso representa, como fazer com que essa política que tem dado certo, mas que ela evolua ainda mais, que haja cada vez mais gente tendo acesso à prática de esportes entre aqueles que têm algum tipo de deficiência. Sim. Zaidan, é como o Andrew Parsons, né, que foi presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e agora é presidente do Comitê Paralímpico Internacional, disse, as Paralimpíadas são o principal momento de protagonismo da pessoa com deficiência. Não tem nenhum outro momento que de forma tão enfática se valorize a pessoa com deficiência. Isso não tem preço, né? Quer dizer, esse tipo de mensagem que as Paralimpíadas passam, esse tipo de engajamento que ela acaba gerando nas pessoas, isso não tem preço e ajuda a mudar o que eu sempre falo aqui, que é uma realidade, que é o preconceito, né, o capacitismo com relação a pessoas com deficiência. Então, muito legal ver, quer dizer, o Brasil inteiro, de certa forma, acompanhando, né, as Paralimpíadas e comentando na rua. Né, você viu ontem o menino que ganhou, né, o Yeltsin, que ganhou a 100ª medalha. Você viu a Carol, que ganhou 3 medalhas de ouro na natação. Você viu o nosso querido... Putz, me fugiu o nome dele agora. O maior medalhista O da Daniel história. Dias. Exatamente, eu não sei, me fugiu o nome dele, desculpa. Mas o Daniel Dias, né, na sua última Paralimpíada,
né? Por sinal, ele vai carregar a bandeira, né, no encerramento, né, da cerimônia de encerramento. Então, isso é muito interessante para quem trabalha com acessibilidade, com inclusão da pessoa com deficiência, faz muita diferença. E também agora, né, cada vez mais, isso é um ponto importante, essa valorização da diversidade humana que a gente está vendo em todos os cantos, né, nas empresas, né, e isso, em geral, você fala de diversidade, mas eles acabam excluindo também a pessoa com deficiência desse guarda-chuva da diversidade. Mas é uma forma de aumentar a percepção, a sensibilidade da sociedade com relação às pessoas com deficiência e com isso, melhorar todos os aspectos da vida delas, desde a educação, da escola, né, e passando pelo emprego, algo muito importante, e outras possibilidades de atuação, como o próprio esporte, que tem se revelado para as pessoas com deficiência um excelente caminho para a inclusão. Você citou o Daniel, e houve uma reclassificação, né? O Daniel é um símbolo mundial dos jogos, né? Não é só brasileiro. Ele é extraordinário, é um fenômeno. E houve uma reclassificação, o que acontece em Jogos Paralímpicos, porque há uma subdivisão por categorias, né, conforme o nível de deficiência, o grau e assim por diante. Essas reclassificações feitas já durante os Jogos, elas são objetivas ou são subjetivas? Você acredita que os critérios usados são objetivos? Eu não sou um grande conhecedor dos critérios de classificação. Eu passei, para contar para vocês uma historinha, eu passei por um processo de classificação porque né, quando quebrei o pescoço 14 anos atrás, por sinal dia 8, faz 14 anos, eu falei, eu não posso ficar longe do esporte. Então, eu fui procurar um esporte para fazer e fui jogar bocha paralímpica. Então, nesse processo, eu passei por uma classificação, mas eu não sou um grande conhecedor do assunto. Eu sei que, em alguns casos, né, você tem algumas situações que são muito esquisitas, né? Então, você tem atletas que competiram em várias situações, né, sendo classificados em uma categoria, e no fim eles foram considerados atletas sem deficiência e banidos nesse sentido do esporte paralímpico. Né, o Daniel teve ele também essa reclassificação, né, obviamente que não foi favorável para ele. A gente esperava que ele tivesse que ele fosse chegar bem melhor, né, não só os 3 bronzes que ele recebeu, mas que ele ganhou, mas que ele tivesse uma participação mais né, vitoriosa. Então, às vezes é difícil dizer, porque são nuances aí do corpo da pessoa, da musculatura que ele tem disponível e tudo mais, que são os critérios de classificação. Na sua bocha, nós tivemos 2 medalhas, né? Tivemos 2 medalhas de bronze. Sim. Com o Maciel Santos e o José Carlos Chagas, que faturaram 2 bronzes para o Brasil. Ô Cid, deixa Sim. eu te perguntar, fica um temor para a vida das pessoas que estiveram de alguma forma ligadas aos Jogos Paralímpicos e ao time Brasil e toda essa euforia, esse levante, tanto de quem assiste como de quem organizou uma parafernália gigantesca para poder proporcionar condições para que esses atletas estivessem lá, com o hiato que surge a partir do dia seguinte, que é o que fazer já que as competições não são ofertadas no mesmo nível das outras modalidades esportivas em outras situações. Cria-se uma preocupação do que vai rolar com todo mundo que se sentiu motivado a praticar, a fazer parte do time Brasil ou fazer parte do esporte de uma forma geral? Bom, acho que não, Ronald. Eu acho que o Comitê Paralímpico Brasileiro tem se mostrado cada vez melhor em termos de estratégias de desenvolvimento
dos atletas, né, e de formação das equipes. Então, eu não sei, obviamente, a programação do Comitê Paralímpico agora a partir de começo de setembro, mas com certeza ele já tem treinamentos agendados aqui para o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que eu comentei já na outra, 2 semanas atrás, que era a coisa mais linda, né? Um dos 3 centros mais bem equipados do mundo, e além da beleza dele. Então, treinamentos o tempo inteiro, sempre vários. Eles têm um hotel dentro um alojamento, mas mais parecido com um hotel mesmo, dentro do Centro Paralímpico. Então, recebendo delegações do Brasil inteiro vindo treinar aqui em épocas de intervalos de competições. Então, acho que não. Eu acho que o pessoal vai chegar pilhado, né? Vai chegar muito animado com as conquistas, né? Bater a Austrália, bater a Holanda, né? São né? Muito significativo né? E o Comitê Paralímpico Brasileiro vai dar continuidade imediata aí aos treinamentos, e não só, como eu disse também da última vez, não só aos atletas de alto rendimento, mas também a formação de jovens, né, principalmente de escolas públicas, em São Paulo, aqui no Centro Paralímpico, mas no Brasil inteiro, em outros lugares. Então, né, eu admiro muito o trabalho que o Misael Conrado, né, que é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, está fazendo. O Cid, tem que perguntar para você. Tem amanhã Brasil e Argentina, final do futebol de 5. Brasil é o único medalhista de ouro, né, no futebol de 5. Em todas as edições em que houve a disputa do futebol de 5, o Brasil ganhou amanhã contra a Argentina, um clássico sul-americano. É a segunda vez que o Brasil pega a Argentina na final dessa competição. E aí, o que você acha que vai acontecer? Tem que pedir palpite, tipo Milton Neves, assim, para você. Com certeza, mas tem que dar Brasil. Tem que dar Brasil. A gente tem mais tradição. A Argentina, na questão do futebol de 5, vem crescendo, né, nos últimos anos, mas tem que dar Brasil. Inclusive, o Misael Conrado, que é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, foi um grande atleta de futebol de 5, considerado o melhor jogador do mundo várias vezes. Então, e agora a gente tem também os melhores jogadores, Ricardinho, liderando o grupo. Então, vai dar Brasil com certeza. Muito bom. Cid Torquato, a cada 15 dias, sextas-feiras, falando conosco sobre tudo que diz respeito ao acesso das pessoas com deficiência, tudo que a vida pode oferecer. Cid, um abraço para você, bom fim de semana, bom feriado. Muito obrigado para vocês também.